Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária daquele dia e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos uma diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E palavra, hein? Por isso que eu vou dizer para você, gente, que entrar no céu não é fácil. Porque tem gente que provavelmente pegaria o dinheiro e jogaria no chão, faria pirraça, jogaria no proprietário, né? E dizer: poxa vida, nós trabalhamos o dia inteiro e você pegou isso aí de última hora. O cara trabalhou 1 hora. E nós trabalhamos 10 horas, 8 horas, 12 horas. E você vai nos pagar a mesma coisa. Eu conheço gente que jogaria o dinheiro no chão, jogaria o dinheiro na pessoa, fala: toma essa porcaria, fica com isso pra você. E escolheria ficar sem nada. Eu tenho a impressão que há pessoas que correm o risco de querer não entrar no céu, por saberem que pessoas foram admitidas no céu, quando não passaram no critério delas, passaram no de Deus, mas não no delas. Essa pessoa a vida inteira pecou, essa pessoa fez maldade a vida inteira. Na última hora que ela resolve mudar, e eu que procurei ser fiel, que fui uma pessoa comedida, que fui um bom pai de família, uma boa mãe de família, eu que não caí nas farras, não caí na gandaia, não usei porcaria não usei drogas, não me prostituí, vou ficar no mesmo lugar que essa pessoa que viveu isso tudo? Não vou. Ou ela, ou eu. Você tem dúvida de que tem gente que seria capaz de fazer isso? E aí, qual é a palavra de Jesus? Talvez ele tenha que dizer isso para nós: o combinado não foi o céu. Estou dando a você aquilo que eu te prometi. Agora você está com inveja porque eu estou dando a outros
também a mesma oportunidade? Não é justo que eu faça uso do que é meu como eu bem entender? E se eu quiser abrir as portas para esta pessoa, é você quem vai me impedir? Quando eu ouço essa parábola, eu me lembro do bom ladrão na cruz. Gente, o bom ladrão estava sendo crucificado. Vou te contar por quê. Porque ele estava recebendo o último e o pior dos castigos. Ninguém ia para a cruz só porque roubou. Antes de um ladrão chegar na cruz, ele já tinha passado pelas prisões, ele já tinha passado pelos açoites. Tinha um castigo que era 40 açoites menos um. Jesus recebeu esse castigo. Por que 40 açoites menos um? Porque se o soldado errasse e desse um açoite a mais, ele trocava de lugar com o condenado. Ele ia para lá para ele receber os 40 açoites. Então, para não correr o risco de perder a conta e dar um a mais, dava um a menos. Era 40 açoites menos um. E normalmente eles aplicavam esse castigo 3 vezes. Então a pessoa errou uma vez, recebe esse castigo, errou de novo, recebe esse castigo, vai para a prisão. Quando que a pessoa era condenada à cruz? Ou quando ela tinha cometido um crime muito grave, como um homicídio. E pode ser que aquele ladrão tenha matado na altura em que tentou roubar. Ou porque era uma pessoa considerada incorrigível. Incorrigível. E quando Jesus estava na cruz, ele tinha não só o bom ladrão ao seu lado, mas tinha também um outro, que começou a provocar Jesus, juntamente com seus algozes, juntamente com os fariseus que estavam ali, com aqueles que provocaram a crucificação de Jesus, e começaram a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E um dos ladrões começou a provocar Jesus, dizendo: é mesmo, eu ouvi falar que você faz tantas coisas aí, tantos prodígios, mostra quem você é, desce da cruz e tira nós também. Foi quando o outro ladrão, que a gente chama de bom ladrão, interveio e disse: por que tu fazes isso? Tu que sofres o mesmo suplício. Nós merecemos, olha o que ele disse, nós merecemos o castigo que estamos recebendo. Mas este aí, que mal ele fez? Porque ladrão conhece ladrão, gente, bandido conhece bandido. Aqueles bandidos sabiam que Jesus não era da trupe deles. Eles sabiam que Jesus não era bandido. Eles sabiam que Jesus estava ali inocente. E um deles diz: ele fez o que para merecer esse castigo? Nós merecemos este castigo. Quando aquele ladrão diz nós merecemos esse castigo, ele tira a dúvida de qualquer um de nós, de que ele estivesse ali por equívoco, por acaso ou por injustiça. Não, ele aceitava. Ele concordava que ele merecia a morte pelas coisas que ele fez. Então nós estamos falando de um condenado por crimes graves e confesso. Jesus não disse para ele que ele entraria no céu porque ele defendeu Jesus. Jesus não precisava da defesa dele. Inclusive aquela defesa que ele fez não serviu para nada. Jesus atendeu a oração que ele fez. Mestre, lembra-te de mim quando tiveres entrado no paraíso. Se o homem dessa parábola, se teve um grupo que era da última hora, o bom ladrão era dos últimos minutos. E nós não estamos falando de um dia inteiro de trabalho, nós estamos falando de uma vida mal vivida. Aqueles poucos minutos foram o bastante para Jesus salvar aquele homem, porque nosso Senhor é bom, nosso Senhor é misericordioso. Nós precisamos, gente, aprender a entrar na palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus e deixar ela curar o nosso coração, expulsar do nosso coração a inveja, a comparação, essa mania que a gente tem de ser juiz das pessoas, de querer dizer quem merece, quem não merece, quem entra no céu, quem não entra no céu, quem é bom, quem é ruim.
Vamos deixar esse julgamento para Deus e vamos ficar com a misericórdia de Deus. Olha, que péssimo evangelizador eu serei se um dia eu ficar ali na porta do céu dizendo: esse aqui sim, esse daqui não, esse daqui sim. Porque nós, meus irmãos, que dedicamos a nossa vida à evangelização, nós nos unimos a Jesus na esperança de salvar o máximo possível de pessoas, inclusive as mais perdidas. Quanto pior a vida de uma pessoa que se converte, mais alegria para nós ao ver onde foi Deus buscar essa pessoa. Como é que eu vou me arder de ciúme, de inveja, que agora que essa pessoa se converteu, Deus derrame sobre ela a graça, o dom do Espírito Santo, suscite nela dons, carismas, e que de repente ela comece a resplandecer a luz de Deus, até atrair as pessoas. Aí o invejoso começa: mas agora, olha aí, evangelizando, mas é que não sabem o passado dessa pessoa, não sabe o que ele já fez. A pessoa se torna não vou dizer evangelizador, porque evangelizador é o proclamador da boa nova, mas ele começa a ser um anunciador do inferno, um acusador. Você sabe como é que a palavra de Deus chama o demônio? De acusador. É o acusador dos nossos irmãos. Está escrito assim, na Bíblia, a respeito de Satanás: ele é o acusador dos nossos irmãos. Quem é um acusador dos irmãos está fazendo a obra do diabo. Então nós precisamos nos empenhar para que as pessoas sejam salvas. E eu sei que tem muita gente que fica ofuscada com a glória da evangelização e às vezes até entra pelos caminhos da evangelização como uma maneira de se promover, de brilhar, de acontecer, de ter voz, de ter vez. Olha, isso é tão perigoso. Porque toda pessoa ofuscada na própria luz tropeça na primeira pedra que vem pela frente. Você já caminhou segurando uma vela diante dos seus olhos no escuro? A vela cega você. Quando você mantém a sua luz diante dos seus olhos, a única coisa que você enxerga é a luz. Ela ofusca você e você tropeça no primeiro tamborete que está pelo meio do caminho. A glória é de Deus. Que Cristo brilhe, que Ele cresça, que Ele apareça e que eu diminua. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, e que eu encontre o meu lugar, que é um lugar maravilhoso, amado junto de Deus, e que eu não tenha que escutar o que esse homem escutou. Jesus vira para ele e diz: companheiro, eu não estou sendo injusto contigo não combinamos uma diária? Toma o que é teu, porque eu quero dar a este último o mesmo que eu dei a ti. Acaso eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ontem, quando eu me preparava, para o Sorrindo para a Vida de hoje, orando, pedindo a Deus a palavra, me inspirando, eu fiz o que eu tenho recomendado a tantas pessoas. Eu abri aqui o livro A Luta de Cada Dia e caiu na página 219, que responde ao anseio de muita gente que acompanha o Sorrindo para a Vida. Que tem muitas pessoas que acompanham o Sorrindo para a Vida e perguntam: o que eu posso fazer para eu aprofundar o meu conhecimento na palavra de Deus? Alguns até perguntam assim: qual é a Bíblia que vocês usam? Porque parece que é a Bíblia que a gente usa, que faz essa diferença. Mas eu vou lhe dizer, não é essa ou aquela tradução da Bíblia, mas o Espírito Santo com o qual nós lemos a Bíblia. E olha o que diz aqui na página 219. Isso aqui é precioso, gente. Isso aqui é um tesouro. Se você tem o livro, anota para depois você ir lá nessa página. Se você não tem, já disse a você, adquira o seu, porque ele vai ser um companheiro para o resto da sua vida. Diz assim: muitos são os testemunhos de que o Espírito Santo muda a nossa maneira de ler a Bíblia.
O Espírito Santo muda a nossa maneira de ler a Bíblia. E Ele faz conosco o mesmo que realizou nos discípulos de Emaús, quando abriu-lhes o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Por que muita gente lê a Bíblia e não a entende? Você já se perguntou isso? A razão, respondia Orígenes, não é? Orígenes é um dos padres da igreja dos primeiros séculos do cristianismo. Ali acho que século I, século II. Nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. E Orígenes dizia, é porque a palavra de Deus é espiritual. E aquilo que ela pretende comunicar espiritualmente não é evidente para todos, mas se revela somente a quem foi dada a graça do Espírito Santo. Você entende por que é importante um livro? Porque olha onde a gente vai buscar uma sabedoria como essa, nos primeiros séculos da igreja, em quem estava ali pertinho de Jesus, em quem vivia sua fé com profundidade, e que se deparava com as mesmas perguntas que nós nos deparamos. Por que muita gente lê a Bíblia e não a entende? Porque a palavra de Deus é espiritual e aquilo que ela pretende comunicar espiritualmente não é claro, não é evidente, não é óbvio para todos, mas se revela somente a quem foi dada a graça do Espírito Santo. Aí vem uma outra pergunta, muito importante, que se você não se fez, deveria se fazer. Que pergunta é essa? O que fazer então para receber essa graça? Se a palavra de Deus se revela somente a quem foi dada a graça do Espírito Santo, o que é que eu preciso fazer para também eu receber essa graça? Está preparado? Anota aí. A resposta é purificar-se, achegar-se a Deus pela oração e pelos sacramentos. Quais são os principais obstáculos que nos atrapalham a caminhar na luz do Senhor? São o pecado, a dúvida e o medo. Vou perguntar de uma outra maneira. O que é que tem impedido você de ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida acertada, uma vida cheia de graça, cheia de bem, transbordante, que faz bem para você e faz bem para os outros? Quais são os principais obstáculos que têm desviado você da sua missão, que têm feito você infeliz? O que tem atrapalhado o seu caminho? O que tem impedido você de chegar aonde você precisa chegar? O que tem feito você chegar a lugar nenhum? Você quer saber? O pecado, a dúvida e o medo. Quantas coisas você deixou de fazer porque você não sabia se era a coisa mais certa, e de tanta dúvida você acabou que não fez nada. A dúvida manteve você prisioneiro da sua indecisão. Verdade ou não é verdade? Quantas vezes você sabia o que fazer, sabia que era certo, mas você não fez porque você teve medo. Medo de não dar conta, medo de dar errado, medo de dar certo e ter consequências, e por causa do medo você não fez. Como é que seria a sua vida hoje, hein? Se você não tivesse ficado congelada pela indecisão e pelo medo, pela dúvida e pelo medo. Mas não é só a dúvida e o medo. O pecado é o principal, gente. O pecado é como uma gosma que prende a gente naquela situação da nossa vida, e daí a gente não progride. Então os principais obstáculos são o pecado, a dúvida e o medo. Portanto, reconheça que os pecados obscurecem a luz de Deus na sua vida. Reconheça. E busque o perdão de Deus através da confissão. Corta essas amarras. Enfrente as suas dúvidas com oração. Você tem rezado em função das dúvidas que você tem? Você vai esclarecer as suas dúvidas orando e se tornando íntimo das Sagradas Escrituras, buscando as respostas na palavra de Deus, buscando fortalecer a sua fé, e supere o seu medo de dar testemunho de Cristo, confiando na força que Deus dá.
Como é que eu vou vencer o medo, Márcio? Você o vencerá pelo poder do Espírito Santo, que nos faz ir aonde sem ele a gente seria incapaz de ir. Então fica aí para você a dica aí da página 219 do livro A Luta de Cada Dia. E Jesus conta essa parábola para nós, que a gente vai cavando e ela vai nos dando água limpa para beber, né? Porque a palavra de Deus é assim, quanto mais você escava, mais ela te oferece. E Jesus conta essa parábola para iluminar uma questão onde todo o sistema religioso da época de Jesus girava em torno de uma suposição. O que é que os judeus supunham? Os fariseus, os saduceus, os escribas, o que é que eles supunham? Eles supunham o seguinte, que a gente tinha que ser bom para poder se achegar a Deus. Essa era a ideia que eles tinham, ter que ser bom para se achegar a Deus. Ou não sendo bom, pelo menos ter que se purificar para não ser fulminado pelo fogo da santidade divina. Quem entrasse na presença de Deus, manchado pelo pecado, seria fulminado. Essa era a ideia que eles carregavam dentro do seu coração. Ou seja, para estar diante de Deus, primeiro você tinha que ser bom. Gente, quem é que consegue ser bom o suficiente para entrar na presença de Deus? Quem me diz? Eu não conheço ninguém não. E Jesus pregava numa direção completamente diferente. Jesus pregava outra realidade. O que Jesus pregava e continua pregando através da sua palavra e através da igreja? Jesus pregava que a salvação não se compra, a salvação não se merece, a salvação é um dom do amor de Deus. É um dom do amor de Deus que convida para o seu banquete aqueles que não ostentam qualquer riqueza, aqueles que não ostentam qualquer privilégio deste mundo. É Deus que na sua misericórdia chama os pequenos, chama os desvalidos, chama os pobrezinhos, chama aqueles que nada têm a oferecer. E aqueles que tendo alguma coisa, sabe que essa alguma coisa nem lhe pertence. Porque só é seu aquilo que você carrega com você. Quando você morrer, o que você vai carregar com você? O que você não levar com você é porque não é seu. Ó, você vai levar com você o que é seu. Infelizmente, os nossos pecados são nossos. E se a gente não buscar o perdão de Deus quando a gente morrer, isso a gente vai carregar com a gente. Não é? Então, aquele que reconhece a sua pobreza, Deus tem um lugar reservado para ele. Deus abre espaço. Então, quando um pecador, rejeitado pela religião, condenado pela lei, escutava a mensagem de salvação gratuita, é de graça ser salvo. Quando ouvia da boca de Jesus que o reino dos céus estava aberto para os pecadores, que Deus enviou o seu servo para buscar o que estava perdido e para salvar os que estavam em pecado, que ele tinha vindo não para os sadios, mas para os doentes, que ele tinha vindo não para os justos, para os bons, para os santos, mas ele tinha vindo para os pecadores. Quando uma pessoa que estava numa situação de perdição ouvia isso era irresistível, a pessoa não resistia mais. Ela se entregava ao amor de Deus. Ela não podia permanecer indiferente diante da oferta do perdão de Deus. Por isso que os fariseus ficavam enciumados. Por isso que muitas vezes Jesus tinha que contar as verdades por meio de parábolas, porque senão ele era apedrejado ali na hora. A parábola já fazia raiva neles. Imagina se Jesus falasse diretamente dando nome aos bois, né? Por isso que eles ficavam enciumados de Jesus, porque todas as pessoas o seguiam. Então, quando Saulo, que nós conhecemos como Paulo, o apóstolo, quando Saulo, fariseu fervoroso, que cumpria religiosamente, escrupulosamente os 613 preceitos da lei, Saulo sabia 613 preceitos de cor, e não só sabia, ele os vivenciava a todos. Quando Saulo descobriu a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação gratuita de Deus, ele exclamou: então de nada serve essa minha preocupação com esse negócio que estou fazendo.
De nada vale a justiça que vem das obras. Isso não está me servindo de nada. Somente conta a justiça que vem de Deus, sim, que é misericórdia, que vai dar a cada um conforme a misericórdia dele. É segundo as nossas obras, porque as nossas obras abrem o nosso coração para acolher a misericórdia de Deus. Bondade nos abre para Deus, maldade nos fecha para Deus. Mas o Senhor dará generosamente a todos, tanto quanto a pessoa for capaz de receber. Então São Paulo ficou embasbacado e diz: é de graça, aquilo que eu estou achando que eu estou merecendo à custa de muito sacrifício, é gratuito. Então ele havia compreendido a essência da mensagem da Boa Nova. Deus dá a salvação de graça. Então aquilo que ele tinha por lucro, agora ele considerava perda. E mais ainda, era esterco se comparado com o conhecimento do Evangelho. Gente, Jesus derrubou do pedestal todos aqueles que confiavam nos próprios méritos quando ele contou essa parábola. Ele descadeirou essa gente. Essa gente que se achava muito santa, essa gente que se achava melhor do que as outras, essa gente que era capaz de apontar o dedo e dizer: esse entra no céu, esse não entra no céu, eu sou santo, eu sou puro. Quando ouviram isso, eles ficaram descadeirados. Ao cair do sol, chamou todos os que haviam trabalhado somente 1 hora e deu-lhes 1 denário, diz aqui a parábola. Os que haviam chegado mais cedo imaginaram que ganhariam muito mais, porque eles tinham trabalhado mais, mas receberam o seu pagamento de acordo com o contratado. O patrão deu a eles o que tinha sido feito combinado. Combinado não sai caro. Eu acho que tem muita gente que vai ficar com a cara no chão quando chegar na hora de receber o seu pagamento. E que Jesus disser: mas não foi isso que eu combinei contigo? E se eu quiser que essa pessoa também entre no céu? Eita, gente, que hora, hein? Aos que trabalharam apenas 1 hora, não pagou. Não foi pagamento. Foi um ato de misericórdia. Eles tinham trabalhado tão pouquinho, mas receberam o salário de um dia inteiro, porque Jesus nos faz participar da abundância da sua generosidade. O céu é uma festa, gente. No céu não tem tristeza. No céu não tem lágrima de dor. Se tiver lágrima no céu, é só de alegria. No céu não tem mais comparação. É amor pleno para todos. Triste seria no céu a gente perceber que alguém deixou de entrar porque a gente foi obstáculo para que essa pessoa entrasse no céu. Que alegria você ia ter se você entrasse e seu filho ficasse para trás. Que paz a gente haveria de ter no céu, né, gente? Se a gente entrasse, mas o nosso cônjuge não pôde entrar, porque a gente determinou que ele não fosse admitido. Graças a Deus isso não está nas nossas mãos, porque isso não é o céu, isso é o inferno. O inferno é que é assim, o céu não é assim. Então, em certo sentido, realmente Deus não foi justo, porque a sua misericórdia estava acima da sua justiça. Então é um ensinamento que põe em grande dificuldade aquelas pessoas que se sentem com direitos diante de Deus. Quem se sente com direitos diante de Deus, quem trabalha nas coisas de Deus para obtenção de mérito, para poder conseguir um lugar privilegiado, fica muito desconfortável com esta palavra, muito desconfortável. Eu vou dizer a você, sabe, eu nunca me dediquei na evangelização por mérito, por achar que com isso eu conquisto o céu. Eu me dediquei e me dedico à evangelização porque Deus fez por mim mais do que qualquer pessoa já tinha feito, porque Ele me amou como ninguém me amou, porque Ele foi para mim o meu socorro de todas as horas, porque Ele se tornou para mim o meu companheiro mais precioso, mais fiel, e mesmo quando eu não mereço, Ele ainda assim me faz merecê-lo. Ele é sinceramente o grande amor da minha vida, e vou ficar muito contente, muito,
se eu, ao fim dos meus dias, tiver pelo menos a oportunidade de estar no céu? Estou lá preocupado com quem vai estar na primeira fila, na segunda, na terceira, se tem alguém sentado no trono. Se tiver um cantinho para mim lá, estou feliz da vida. É eternidade com Deus. Não tem pior lugar no céu, mas entenda a comparação. O pior lugar do céu é infinitamente melhor do que o melhor lugar dessa terra. Ninguém nessa terra, ninguém, por mais dinheiro que tenha, posição, louvores, agradecimentos, as pessoas de maior referência nessa humanidade, as mais queridas, as mais amadas, as que foram tratadas como nenhuma outra foi, aquela pessoa que está no ápice de ter aproveitado o melhor da vida neste mundo, não sabe nem de longe o que é o piorzinho lugar do céu. Não tem comparação, né? Mas para aqueles que se reconhecem sem grandes méritos, é uma palavra que traz esperança. Tudo depende de que lado está aquele que ouve. Se você está entre aqueles que julgam os irmãos, ou se você está entre aqueles que se sentem necessitados e abertos às graças de Deus. Então, ainda que a porta do céu esteja aberta e a entrada seja de graça, o caminho é estreito e com obstáculos que podem impedir algumas pessoas de entrar, não é? Que obstáculos são esses? Por isso que eu quis pegar ali aquele trechinho do livro A Luta de Cada Dia, porque vai nos ensinando que existem obstáculos no nosso caminho. Você viu? Falando qual é os obstáculos que nos impedem de uma vida plena no livro. Agora, nesta palavra, o que é que nos impede de entrar no céu? Primeiro, considerar-se justo e melhor do que os outros. Quem reconhece o seu pecado e se abre à misericórdia divina é que pode experimentar o perdão, gente. Quem se acha melhor do que os outros morre com os pecados que tem, sem ser perdoado. Segunda coisa, que é um obstáculo que nos afasta do céu, que nos afasta de Deus, é a gente tirar a nossa confiança de Deus para colocar a nossa confiança nas nossas conquistas, nas riquezas que a gente acumula. Jesus falou isso inúmeras vezes. Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Não podeis. A gente sempre associa os judeus ao dinheiro, né? Agora, olha que escândalo isso sair da boca de um judeu, né? É o Filho de Deus, mas é um judeu. Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Dinheiro nos serve. Não somos nós que o servimos. O nosso amor é a Deus. Então confiar nas riquezas é um obstáculo. E Jesus disse isso, não é? Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Mas tem uma passagem que marcou a muitas pessoas quando ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fio da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nessa peregrinação nós fomos a alguns castelos, não é? Porque as cidades em que a gente esteve são cidades medievais. E na Idade Média, esses castelos, eles eram fortificações. Quando a cidade era invadida, todo mundo corria para o castelo, abandonava suas moradias e ficava protegido. E na muralha do castelo eu pude mostrar para a Rose, ó, isso aqui que é a agulha que fala na Bíblia. Aí ela, isso aí? Eu falei, essa aqui é a agulha. Agulha? Eu falei, agulha. É uma fresta na muralha, uma fresta, não é? De uns 3 dedos, 4, uma fresta comprida e às vezes em formato de cruz ou com uma bolinha no meio. Aquela que eu mostrei para ela era uma fresta com um buraco, assim, uma bolinha no meio. Eu falei, ali atrás ficava o arqueiro para poder jogar a sua flecha. Então era muito difícil quem estava fora acertá-lo, porque era muito fininha, mas dali ele acertava muita gente. E Jesus falava, é mais fácil um camelo passar por essa fresta do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo não cabe naquela fresta, gente, não é? As riquezas, elas cavam um abismo de indiferença diante das necessidades dos mais pobres. Faz a gente se tornar egoísta, fechado em si mesmo. E por fim, para a gente concluir, terceiro obstáculo que nos impede de entrar no céu. Nos impede de entrar no céu. Se nós não nos arrependermos e não aceitarmos a misericórdia de Deus, nosso pecado nos impede de entrar no céu. Por quê? Porque escraviza.
porque se opõe à liberdade que caracteriza os filhos de Deus. Quem peca é escravo do seu pecado, quem peca não é livre. E nós precisamos nos libertar. E entre os pecados mais graves na tabela do Evangelho, você sabe quais são? Os pecados mais graves é não partilhar, é ignorar as pessoas que estão passando necessidade, é ser hipócrita. Então, não saber repartir o que tem, ignorar os pobrezinhos, os abandonados, o órfão, a viúva, é ser hipócrita e aproveitar-se das coisas santas, aproveitar-se das coisas de Deus, do nome de Deus, das coisas da igreja, do púlpito, da evangelização, para benefício próprio em prejuízo das outras pessoas. Isso aqui tira a pessoa do céu. Infeliz daquele que, tendo começado na evangelização para buscar a Deus, começou a perder a Deus porque foi se afeiçoando às vantagens de estar num lugar de evangelização, de igreja, de posição. Deus não se identifica com a mesquinhez, porque Ele é generosidade. E aí Ele termina dizendo: eu quero dar a este último o mesmo que eu dei a ti. Estás com inveja porque eu sou bom? É pela bondade de Deus que as situações se invertem. É pela bondade de Deus que os últimos têm uma chance. Você está entre os últimos, você que se sente hoje esquecido, abandonado, deixado de lado, desprestigiado, passado para trás, não escutado. Hoje esta palavra é de Deus para você. Os últimos serão os primeiros. Pela bondade de Deus, essa situação difícil da sua vida vai se inverter. Deus vai tirar um grande bem disso daí. Vai ser como eu disse lá do santuário da medalha milagrosa: trazei diante de mim todas as vossas súplicas, todas as vossas circunstâncias, todas as vossas situações, porque aqui aos pés desse altar todas serão respondidas, todas serão atendidas. Márcio, eu não posso ir ao altar lá da medalha milagrosa na França. Meu amigo, é Jesus. É aos pés dele que você precisa levar as situações que te envolvem. Feche seus olhos um pouquinho e leve agora aos pés de Jesus essas situações que colocaram você em último lugar, que encheram você de angústia e de tristeza, fazendo que você fosse se sentisse a pessoa mais abandonada, mais esquecida. Deus não esqueceu você. E pela sua bondade, pela sua misericórdia, não porque você merece, mas porque Ele te ama. Ele está te ouvindo e vai te socorrer nessa situação. Quem tem fé na bondade de Deus, diga: eu tenho. Quem crê na bondade de Jesus, diga amém. Amém. Quem deseja esse socorro da parte de Deus, diga agora com fé nesta manhã: vem, Senhor Jesus.